viralizou rapidamente uma das declarações da nossa presidente da República, Dilma Rousseff. Viralizou, foi trollado, virou meme. Essas expressões todas fazem parte da juventude. É uma forma de dar humor a expressões ou falas de pessoas que estão aí em evidência. Até o pastor Purim já foi trollado também pelos jovens desta igreja por causa de um tênis. E eles continuam no meu pé. Essa semana que passou, quem esteve no foco foi a presidente. Pegaram um trecho do seu discurso na ONU sobre a energia nos nossos tempos e a sua fala, divagando sobre o desafio de gerar energia nesta era de tanta escassez de recursos naturais. Ela declarou que seria bom se pudéssemos estocar o vento. E isto gerou um frisson em toda a mídia, os humoristas, e rapidamente, em poucas horas, pelo menos no meu WhatsApp, eu recebi acho que uns 10 encaminhamentos. Dá vontade de dizer, gente, eu já vi, precisa mandar mais não, chega, já está bom. Já ri, já chorei, já fiquei com raiva, já me decepcionei, já me envergonhei. Todos os sentimentos que nós, de alguma forma, sentimos. E ontem à noite, eu recebi de um aliado, de um partidário, uma matéria que me deixou realmente perplexo. Cientistas britânicos estão trabalhando nisso. Em gerar energia, transformando o ar no que eles chamam de ar líquido, e que, de alguma forma, controlaria a forma de você acumular vento, na verdade ar, não é? E poder, então, por meio de uma tecnologia ultramoderna, ainda em desenvolvimento, gerar energia controlando o movimento do vento de um lugar para o outro. Não sei se a presidente tinha noção de toda essa tecnologia quando disse o que disse, mas porque não parece que ela tinha conhecimento do que estava falando. Mas eu fiquei surpreso de saber que há cientistas britânicos que estão já desenvolvendo uma tecnologia que poderá, de alguma forma, acumular pressão atmosférica e, com isto, por meio da pressão atmosférica, gerar força necessária para movimentar um motor. Essa energia está sendo mais pensada para motores ou para pequenos geradores de energia, não a grandes volumes de energia, mas é uma tentativa da ciência de gerar energia sustentável. Mas antes de ler esta matéria, que me pegou de surpresa, não é? Ontem à noite, eu já estava pensando sobre o que a presidente havia afirmado e, sem que fizesse muito esforço, eu pensei, ela precisa ler a Bíblia, porque a Bíblia já disse há muito tempo que ninguém consegue controlar o vento. João 3, versículo 8, diz que ninguém sabe para onde vai ou de onde vem, se é de lá para lá ou de lá para cá, o vento. Mas Jesus já havia dito em João 3, 8, que o vento sopra onde quer e ninguém consegue controlar. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. O fato é que a ciência está sempre tentando correr para alcançar a possibilidade de controlar a natureza. E o homem tem feito isso desde os primórdios do conhecimento científico, desde que inventou-se ou descobriu-se a roda, desde que descobriu-se o fogo. A ciência vem buscando superar-se a si mesma de muitas formas. E aí, enquanto pensava sobre isso, juntando as duas verdades, aquela proposta pela presidente, ridicularizada pela mídia, e esta agora proposta pelos próprios cientistas de que é possível, de alguma forma, no controle da pressão, acumular-se pressão suficiente para, pelo ar comprimido, gerar energia de forma atmosférica. Deus já havia dito há muito tempo que a ciência vai estar sempre em déficit quando procura por respostas e quando procura por soluções. Sem dúvida alguma, nos últimos anos, e mais particularmente no século passado, século XX,
A ciência se desenvolveu de uma forma tal, e hoje, com o avanço da tecnologia da comunicação, a internet deu um impulso supersônico à velocidade do conhecimento, e em poucos dias você tem um avanço de conhecimento, descobertas científicas, novas possibilidades que assustam a qualquer raciocínio comum, a qualquer QI básico, fica perplexo com a capacidade que o ser humano alcançou de gerar conhecimento, de desenvolver novas tecnologias, de encontrar soluções. Mas também é interessante pensar que cada vez mais a tecnologia e o conhecimento fica mais caro, fica mais raro, fica mais precioso. Mas é interessante pensar que, e aí foi esta conclusão que eu cheguei, o presidente Dilma faz uma declaração que a sociedade como um todo ridiculariza, a ciência vem e diz, mas nós já tínhamos pensado nisso há muito tempo, e de fato estamos trabalhando nisso há muito mais tempo do que se imagina, mas eu chego à conclusão de que, ainda que se consiga, algumas perguntas continuarão sem respostas. O próprio texto bíblico nos dá esta evidência de que nós podemos encontrar muitas respostas, mas ainda haverá algumas perguntas que permanecerão obscuras. A afirmação de Jesus, o vento sopra onde quer, que de alguma forma confronta o entendimento tanto da presidente quanto da própria ciência, que se esmeira em tentar controlar a natureza. Não é possível com precisão ainda prever os feitos e efeitos. Semana passada assistimos à devastação que mais um furacão causou nas ilhas de Bahamas e avançando pela costa leste dos Estados Unidos, levando fortes chuvas a várias cidades, trazendo destruição. É interessante pensar que a ciência já consegue prever, mas não consegue antecipar os danos, os prejuízos e também evitar as mortes. Ou seja, o nosso conhecimento ainda é limitado e parece-me continuará sendo limitado, porque a força que a natureza possui, a autonomia que ela tem, a capacidade que os elementos sustentam, são ainda muito maiores do que a nossa própria capacidade, seja de antever ou até mesmo de precaver-se. Jesus havia dito esta declaração para trazer um esclarecimento a um homem em busca de respostas. Um homem fariseu, e que até este momento fariseu não tinha nenhuma conotação de perjúrio, era apenas um título, uma identificação, pois fazia parte de um grupo de religiosos que, zelosos pela lei, preocupados no cumprimento da lei de Moisés, criavam muito mais problemas do que soluções, e se viam muito mais em embrólios filosóficos, teológicos, do que em soluções práticas para os dilemas da sua sociedade. Por isso, então, com o passar do tempo, o termo fariseu se tornou tão ofensivo e de tanto perjúrio. Mas Nicodemos, este é o homem, foi a Jesus inquieto, foi a Jesus interessado em discernir, em compreender o que estava acontecendo no seu tempo. O evangelista João, no capítulo 3, vai trazer esse encontro de Nicodemos com Jesus, em que Nicodemos está num dilema profundo e pessoal, dizendo, eu não consigo entender, porque eu vejo o que o Senhor está fazendo, mas não faz sentido dentro da minha caixa teológica, porque o que o Senhor está fazendo, e o Senhor aqui não no sentido de adoração, mas respeitoso como um mestre, o que você está fazendo, Jesus, não faz sentido porque eu creio que só quem pode fazer essas coisas é Deus, mas não entra na minha caixa religiosa conceber que você seja Deus. Como é que eu então resolvo esta equação? Como é que eu resolvo esse sistema de incógnitas, de variáveis, em que para mim algumas coisas são tão claras? Só Deus pode fazer. Você está fazendo, mas você não é Deus. Como é que eu resolvo isso?
Então ele se dirige para Jesus e fala: como é que eu posso resolver este dilema na minha cabeça? Nicodemos estava aflito porque ele estava vendo uma contradição entre razão e emoção, entre entendimento, conhecimento e espiritualidade. E ele estava vivendo principalmente um dilema entre religião e fé. Porque acredite, eu penso assim, eu creio assim, que são duas coisas distintas. Você pode ser religioso e não ter nenhuma fé. E você também pode ter uma grande fé e não estar atrelado a nenhum tipo de rito religioso. E ali estava Nicodemos, vivendo este dilema. Ele diz no versículo 2 de João 3, mestre, a gente sabe, a gente aprendeu que milagres acontecem. E a gente sabe que o que você tem falado tem muito acordo com aquilo que a gente sabe de Deus. Mas quando você faz o milagre acontecer, a gente não entende porque só quem faz isso é Deus. E é inconcebível para nós admitirmos que o Senhor é Deus. E aí Jesus então responde para Nicodemos no versículo 3, eu digo-lhes a verdade. Essa expressão no grego, aqui traduzido, que vem na verdade do aramaico, era uma expressão como se eu estivesse dizendo assim, presta atenção no que eu vou dizer agora. O que eu vou dizer para você é importante. E é fundamental para a sua compreensão. E olha o que Jesus fala. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nesse contexto de dilema, nesse contexto de inquietação, nesse contexto de dúvida, Jesus traz o primeiro esclarecimento para aquele homem. E ele fala assim, você não consegue entender as coisas que Deus faz se você não nascer de novo. Tão claro, né? Nicodemos fala assim, peraí, como assim? Eu já sou velho. Versículo 4 vai dizer, como eu posso nascer de novo? Vou voltar para a barriga da minha mãe? Eu fico imaginando a cena, né? A ilustração. Eu olho para minha mãe hoje, mamãe está às vésperas de fazer 78 anos, minha mãe está desse tamanhozinho assim do meu lado, não sei se ela está me assistindo. E de vez em quando eu brinco com ela, mãe, eu saí de dentro de você, hein? Como é que pode um negócio desse? E aí Nicodemos pensa assim, olha, pensa no ventre da mãe e fala assim, não existe. Aí não há ciência que resolva esse problema. É exatamente aqui que começam as respostas claras, diante de um enigma tão tremendo. É porque a ciência não tem respostas para aquilo que se realiza na esfera espiritual. A ciência continuará reticente diante das evidências máximas do que Deus faz na vida daquele que nele crê. E aí então Jesus vai responder no versículo 5 de novo, digo-lhes a verdade, assim, então tá, vamos lá, presta atenção mais uma vez. A primeira pergunta era, como é que faz sentido o que o Senhor faz, se o que o Senhor faz só Deus pode fazer, mas eu não consigo aceitar que o Senhor é Deus? Aí Jesus fala assim, é verdade, porque só vai aceitar que eu sou Deus quem conseguir enxergar o reino de Deus. E só enxerga o reino de Deus quem nasce de novo. Aí ele fala, não, piorou, eu não posso nascer de novo porque eu não posso voltar para o ventre da minha mãe. E aí Jesus então diz, então presta atenção de novo. Foi mais ou menos assim o diálogo. E aí ele fala assim, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Aqui uma observação importante nessa declaração de Jesus. No versículo 3, versículo 5, o nascer da água não tem nada a ver com batismo, tá? Essa expressão, segundo alguns hermeneutas do Novo Testamento, era uma expressão comum no cotidiano de Jesus e da sua geração. O nascer da água era uma expressão quase biológica, científica, para o nascimento natural do indivíduo. O nascer da água, esta água aqui, era uma referência de apelido, vamos colocar assim, tá? À fecundação, ao líquido
do espermatozoide, que fecunda o óvulo e que então gera vida. O nascer da água aqui é uma referência científica do nascimento natural de uma pessoa. Então, o que Jesus está dizendo, na verdade, não tem nada a ver aqui com o batismo. Ele está dizendo assim, primeiro tem que ser gente, e depois tem que ser gente transformada, para fazer parte do reino de Deus. E a transformação, então, é operada pelo Espírito Santo de Deus. E aí, então, ele completa dizendo, não se surpreenda quando eu digo para você que é necessário nascer de novo. E aí quando Jesus fala assim, o vento sopra onde quer. E mais adiante ele diz, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Agora Jesus vai mais adiante. E ele se antecipa a possíveis dúvidas de Nicodemos, dizendo, primeiro, você precisa fazer parte do reino de Deus para enxergar as coisas de Deus. Segundo, você só vai fazer parte do reino de Deus se você, sendo gente, pessoa, for transformada pelo Espírito Santo. E agora ele vai dizer assim, mas o Espírito Santo opera do jeito que ele quer fazer. E isto é algo que pertence exclusivamente a Deus. E Nicodemos continua com dúvida. Quando diz no versículo 9, como pode isso ser? Como assim? Primeiro, um tal reino que a gente não conhece. Depois, tem que fazer parte deste reino. E agora, isso só vai acontecer pela soberania e pela vontade de Deus, agindo em cada um como Ele quer. Como isso acontece? Jesus então continua o diálogo dizendo, você é mestre e não consegue entender essas coisas? E agora ele diz, olha, eu estou falando que asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Agora Jesus volta ao começo da conversa. Está vendo, Nicodemos, como é que você é tão contraditório? Você não consegue crer naquilo que você vê. Você começou a conversa comigo dizendo, eu vejo que o que você faz, só Deus pode fazer. Então você vê, você admite, você observa, você contempla, você quase celebra, mas não consegue admitir que isto é obra de Deus. Eu ouvi certa vez o testemunho de um homem que vivia uma vida dissoluta, um embriagado, um homem entregue aos seus prazeres, era vergonha para a família, era vergonha para os seus patrões, era vergonha para a sociedade. Aquela pessoa que vivia abaixo da linha da miséria, pelas escolhas que fazia e os seus vícios incontroláveis. Um dia ele conheceu a Jesus, e a sua vida foi transformada. E certa vez os seus amigos de roda de bebida e de outros vícios, querendo instigá-lo e fazê-lo desistir da sua experiência com Jesus, tentando se aproveitar da sua simplicidade, quase uma ignorância, disseram para ele assim, fulano, você quer enrolar a gente com esse negócio de um Jesus que fez isso e faz aquilo? E você acha que a gente vai acreditar nas histórias que essa tal Bíblia conta? E ele diz assim, se vocês não acreditarem naquilo que a Bíblia conta, pelo menos acreditem naquilo que aconteceu comigo. E ele usou uma ilustração que ele aprendeu e disse assim, olha, eu não posso confirmar se realmente Jesus transformou a água em vinho, como a Bíblia diz, mas que na minha vida ele transformou copos de cerveja, cigarros de drogas, em móveis, em roupas e em dignidade para minha família, isso eu sei que ele fez. Se muitas vezes para nós é difícil entender um passado distante, se nós tivermos a sensibilidade e a coragem de ver o que Deus já está fazendo à nossa volta, nós seremos então capazes de celebrar e adorar ao Deus que continua fazendo os mesmos milagres. É o que Deus está ensinando-nos. É o que Jesus está dizendo a Nicodemos. Você é mestre em Israel. E voltamos ao ponto inicial.
Você consegue ver, você consegue admitir que o milagre aconteceu, você consegue ver algo de diferente nesta geração, mas não consegue então crer. Tem alguma coisa de errado, Nicodemos. Está faltando alguma coisa. Por que você não entende? Por que você não aceita? E aí no versículo 12 ele diz: se vos falei de coisas terrenas e vocês não conseguem crer, como crereis então quando eu falar das celestiais? E ele diz: ninguém subiu ao céu senão aquele que lá desceu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe então que este versículo, o mais famoso da Bíblia, o mais conhecido de todas as gerações, aquele versículo do qual alguém já disse que se perdesse toda a Bíblia e se encontrasse apenas este trecho, seria suficiente para salvar a humanidade. Foi declarado num contexto em que um homem que se dizia inteligente o bastante para conhecer e para ensinar, vivia um dilema de fé, porque não conseguia harmonizar o que era possível crer com aquilo que era possível ver. E então Jesus vai usar pela primeira vez essa expressão daquele que crê. E o que isso tem a ver então conosco? De que forma nós podemos expressar que cremos? Até porque crer é uma atitude tão abstrata, uma realidade tão filosófica muitas vezes, mas é possível concretizar, é possível afirmar que aquilo que cremos é algo tangível e real e que continua sendo verdade para todos nós. Primeiro, porque quando nós dizemos que cremos em alguma coisa, nós depositamos nisto confiança e coração. Crer em Jesus e crer que Ele é Deus poderoso para fazer milagres, transformar, como deste homem ébrio, copos de cerveja e vícios de drogas em dignidade, é colocar o nosso coração e a nossa confiança hoje de que o nosso futuro e a nossa vida também pode ser transformada por Ele. Crer em Jesus, portanto, vai muito além de uma concepção abstrata de que Ele é bom, de que Ele exista, de que Ele está no céu, de que morreu numa cruz. É trazer isto para o seu coração e afirmar com inteireza, dizendo: o que Ele fez, Ele pode fazer e Ele vai fazer por mim. Eu creio que Cristo pode transformar a minha vida. Crer, portanto, é afirmar com o coração e internalizar a certeza de que o poder que Deus tem serve para transformar a minha vida. Também podemos afirmar que crer se transforma em algo concreto quando nós passamos a viver aquilo que cremos. Tiago já havia dito isso. Por que dizer tanto que tem fé, se isso não se vê em atitudes? É o que ele chama de fé morta. E aí Tiago então desafia os seus leitores dizendo assim: mostre-me as suas obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Porque aquilo que se crê precisa se transformar em atitude, em modo de vida. E entramos aqui num terreno muito minado nos nossos dias, porque nós temos a coragem de estampar a fé no vidro do carro, na camiseta, no adesivo, no caderno, nas frases de efeito das redes sociais, nas artes bonitinhas do Facebook, do Instagram. Mas quando então estamos diante da contrariedade, quando então estamos diante do desafio de tomar uma decisão, quando estamos no dilema ético de fazer o correto, então nós titubeamos e duvidamos que o melhor caminho seja fazer aquilo que é reto, fazer aquilo que é bom. Não temos fé, não cremos o suficiente para obedecer e para fazer com que aquilo que nós dizemos e cantamos de forma tão efusiva se torne uma realidade na maneira como nós vivemos. Portanto, crer no Filho de Deus
É primeiro internalizar o poder que ele tem e dizer: este poder serve para mim. É o que eu quero. É o que eu vivo. Dizer que crer em Jesus é tornar esta fé em atitude, que se mostra por respostas, por decisões, por ações que façam valer aquilo que você diz crer. Crer em Jesus é muito mais do que uma abstração. Crer em Jesus é mudar o seu jeito de viver, para que aquilo que você diz que crê se torne ação. E crer em Jesus é, por último, neste contexto, aceitar que você é amado do jeito que você está. Um dos grandes desafios que existem, uma das maiores barreiras para a experiência com Jesus, é que muitos adiam, protelam, prorrogam, dizendo: não, eu preciso dar um jeito na minha vida. Só que percebe-se no ensino de Jesus a necessidade imediata, urgente, de nascer de novo. Não é uma realidade adiável, não é uma possibilidade de deixar para depois, não é uma segunda opção, é a mais urgente, é a iminente, é a agora, é dizer: é hoje que eu preciso nascer de novo, eu preciso ter os meus olhos abertos para a realidade do que Deus é poderoso para fazer na minha vida, e por isso então eu aceito que Deus me ama do jeito que eu sou. Eu me rendo, eu me entrego, eu acredito que eu não preciso esperar mais nada para ter a minha vida transformada. Crer em Jesus, portanto, meu querido, minha querida, é trazer para dentro do seu coração a confiança de que o poder que Deus teve em Jesus tem ainda hoje para fazer mudança na sua vida. Crer em Jesus é mudar a sua atitude, deixar de ser o que você era para se tornar aquilo que Ele quer que você seja. E crer em Jesus é admitir que o amor de Deus é para agora, independentemente de onde você esteja, de como você esteja. É inadiável. E Jesus então vai terminar o seu convite a este homem Nicodemos dizendo: porque todo aquele que nele crê vai ter a vida eterna. E por vida eterna, eu posso declarar a você que isso significa paz com Deus, paz com os outros, paz consigo mesmo, e paz que começa agora, por meio da certeza e da convicção de que a alegria do Senhor se torna uma realidade. A vida eterna não é algo que se admite para um futuro incerto. A vida eterna, muito mais do que um aspecto temporal, tem uma realidade essencial. É o que Deus faz agora. E Ele traz ao seu coração reconciliação, paz com Deus, brota em seu coração a razão, o entendimento para tudo aquilo que Ele está fazendo, reconcilia você com os outros, restaura a sua vida, restaura os seus relacionamentos, vida eterna, vida plena, vida cheia de significado, uma vida completa, que começa agora. Muito mais do que aquilo que se espera para um tempo incerto, aquele que quem crê em Cristo tem respostas para o hoje. Nicodemos foi a Jesus com um dilema: faz sentido aquilo que você faz? Deus então, por meio de Jesus Cristo, desconstrói na vida de Nicodemos todas as suas estruturas de fé e fala: sim, o que eu faço vem de Deus, mas você só conseguirá enxergar isso se fizer parte do reino de Deus. E você só fará parte do reino de Deus se você nascer de novo. E você só nasce de novo quando você crê em Jesus.
crer em Jesus significa amá-lo de todo o coração. E crer que aquilo que Ele fez pode fazer em você também. Crer em Jesus é tomar uma decisão de mudar de vida, mudar de atitude, mudar de agenda, mudar de prioridades, mudar de valores. É a fé que se mostra por uma vida transformada em atitudes. Crer em Jesus é admitir que Deus ama você do jeito que você está. Mas Ele não vai deixar de parar, Ele não vai deixar de fazer, Ele não vai parar de operar o que Ele quer fazer na sua vida, até que você seja aquilo que Ele quer que você faça. E vida eterna é paz. Vida eterna é algo que começa agora. Em nome de Jesus, eu quero dizer a você que essa semana pode começar diferente. Se os seus dilemas forem respondidos pela fé e na crença, na entrega de que o que Deus faz em Jesus Cristo é divino, é para você. E você só conseguirá enxergar isso quando Jesus Cristo for uma realidade no seu coração. E nesta noite eu quero dizer a você, creia em Jesus. Creia que Cristo Jesus é divino, é a resposta, é o caminho. E assim como Nicodemos, pare de duvidar e passe a crer que a vida eterna foi para você e começa agora, em nome de Jesus. Você pode fechar os seus olhos agora. Eu quero saber se entre nós somos um grande povo, uma grande família, somos um grande auditório. E eu sei, por conhecer quase todos, que boa parte dos que aqui estão já podem declarar que nasceram de novo. Eu nasci de novo. Nasci do ventre da minha mãe, mas também nasci no coração do Pai, por meio do Espírito Santo. Mas se você não sabe quando você nasceu do Espírito, você ainda não pode declarar que crê em Jesus. E se você não sabe quando você nasceu do Espírito, eu quero dizer que você precisa nascer do Espírito hoje, declarando e reconhecendo que Jesus Cristo é o poder para transformar a sua vida, que você quer a sua vida mudada por Jesus e que você quer esta vida eterna que começa agora, em nome de Jesus. Há alguém entre nós nesta noite que, ao ouvir esta palavra que vem da palavra de Deus, reconhece que hoje é o dia de nascer de novo, uma nova certidão de nascimento, um novo carimbo vai ser dado a você. A partir de agora, você faz parte do reino de Deus. Há alguém entre nós, onde você está, eu quero orar por você, quero conhecer você. E se nesta noite você deseja um novo nascimento, sem precisar voltar para o ventre da sua mãe, mas hoje você nasce no coração do Pai. Há alguém entre nós, onde você está, com um gesto, levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Se há alguém entre nós nesta noite que deseja viver a vida eterna que Cristo nos dá, onde você está, com coragem, reconhecendo a sua necessidade de uma nova vida, atendendo aos anseios, Deus abençoe, atendendo aos anseios do seu coração e da sua mente, como Nicodemos fez. Vá a Jesus, creia em Jesus, viva com Jesus. Há mais alguém entre nós nesta noite? Onde você está? Apenas uma mão levantada e eu estarei identificando você no meio deste auditório, dizendo: eu creio em Jesus nesta noite e quero experimentar o novo nascimento. E esta mudança começa de dentro para fora, trazendo paz, reconciliação, uma nova vida. Todos verão pelo seu olhar, pelo seu semblante, certamente pelo seu sorriso, a transformação que Cristo pode fazer. Há mais alguém entre nós? Eu não vou me delongar muito, até porque está claro, a palavra de Deus falou ao seu coração, eu tenho certeza.
Deus seja louvado, porque em Jesus temos vida eterna, em Jesus temos paz com Deus, em Jesus temos poder. A Deus toda a honra e toda a glória, em nome de Cristo. Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado porque por Jesus nascemos de novo. E por nascermos de novo fomos inseridos no teu reino. Somos teus súditos. Estamos sob o teu governo. Um governo de paz, um governo de esperança, um governo de amor, um governo de plenitude. Obrigado, Senhor, pois por Jesus fazemos parte do teu reino nesta terra. E obrigado porque ao fazermos parte do teu reino, temos pelo teu Espírito Santo o discernimento de ver os teus feitos, de contemplar a tua glória, de reconhecer o teu infinito poder em realizar maravilhas, sinais, milagres, teu cuidado por nós, a esperança viva diante das circunstâncias. Obrigado, Senhor, porque pelo teu Espírito Santo, o Espírito que soprou em nós, a tua obra e o teu poder, cremos em teu Filho Jesus e herdamos a vida eterna, paz, amor e esperança que começam agora, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé e vamos louvar o Senhor mais uma vez. Vamos declarar que diante de Jesus nos rendemos, pois só dele, por ele e para ele vem a salvação. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Contigo caminhar, tu és a direção, os caminhar. Tudo pode passar.
alegria que temos em Jesus se torne uma certeza para todos nós de que a vida vale a pena com Cristo. E nele temos respostas para os nossos mais profundos dilemas. E que com os olhos da fé, como membros do reino de Deus, possamos contemplar os seus feitos em nossa vida. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, obras de Deus sobre seu povo, estejam para cada um de nós reunidos aqui ou espalhados por onde quer que formos, desde agora e para sempre, até que Cristo volte. Amém e amém. Deus abençoe a sua semana. Quarta-feira temos culto de oração e quinta-feira inicia-se o Adore. Não deixe de vir. Sua presença será muito bem-vinda aqui entre nós. Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus. Que o universo seja minha testemunha, poder perante o teu trono minha adoração, e marcou toda a minha gratidão, Senhor.